Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante pela história, uma viagem que nos levará de volta a mais de 2000 anos para explorar um dos legados mais duradouros e transformadores da humanidade, o legado dos discípulos. Quando pensamos nos discípulos, a imagem que geralmente vem à mente é a de um grupo de 12 homens simples, pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns que seguiram Jesus durante o seu ministério na Galileia e na Judéia. E essa imagem não está errada, mas é apenas o começo da história. A verdadeira magnitude do seu impacto só se revela quando olhamos para o que aconteceu depois. Imaginem a cena. O seu líder, a pessoa em quem depositaram todas as suas esperanças, tinha acabado de passar por uma morte pública e humilhante. O medo e a incerteza pairavam no ar. Para o mundo, aquele parecia ser o fim de um pequeno movimento religioso. No entanto, foi nesse exato momento de desolação que a missão deles verdadeiramente começou. O que transformou esse grupo assustado em uma força que mudaria o curso da história mundial? A resposta está numa palavra: transformação. Eles não eram mais apenas seguidores, tornaram-se apóstolos, ou seja, aqueles que são enviados. E a mensagem que carregavam era radical, uma mensagem de esperança, redenção e amor incondicional. Eles saíram de Jerusalém e começaram a espalhar essa mensagem, primeiro entre as comunidades judaicas e depois para o mundo gentio, para além das fronteiras culturais e geográficas. Vamos pensar no apóstolo Pedro. Originalmente um pescador impulsivo, conhecido por suas falhas e até por negar Jesus no momento mais crítico. Mas o que vemos depois? Vemos um líder corajoso que se levanta em Jerusalém no dia de Pentecostes e fala para uma multidão sem medo das mesmas autoridades que condenaram o seu mestre. A sua transformação de pescador a pescador de homens é um símbolo poderoso do potencial humano para a mudança e o crescimento. Ele se tornou a rocha sobre a qual a igreja primitiva começou a se edificar. E o que dizer de João? O discípulo amado, que esteve ao pé da cruz. Seus escritos, cheios de profundidade teológica e ênfase no amor, moldaram o pensamento cristão por séculos. Ele não apenas registrou os eventos que presenciou, mas também interpretou o seu significado profundo, deixando um legado literário e espiritual que continua a inspirar milhões de pessoas até hoje com frases como "Deus é amor". Mas o legado não se restringe aos 12 originais. A figura mais improvável a se juntar a esta missão foi Saulo de Tarso, um perseguidor ferrenho dos primeiros cristãos. Sua dramática conversão na estrada para Damasco é uma das histórias mais incríveis de reviravolta da história. Renomeado como Paulo, ele se tornou o maior missionário da igreja primitiva. Com uma mente brilhante e uma energia incansável, Paulo viajou por todo o Império Romano. As suas viagens missionárias são verdadeiras epopeias. Ele enfrentou naufrágios, prisões, açoites e oposição constante, mas nada o deteve. Ele fundou comunidades cristãs em cidades importantes como Corinto, Éfeso e Filipos. E mais do que isso, ele escreveu cartas, as epístolas, para orientar e encorajar essas novas igrejas. Essas cartas não eram apenas mensagens pessoais. Elas se tornaram textos sagrados, formando uma parte substancial do Novo Testamento. Nelas, Paulo articulou uma teologia que explicava a mensagem de Cristo de uma forma acessível tanto para judeus quanto para gentios, quebrando barreiras culturais e sociais. Ele falou sobre fé, graça e a universalidade da mensagem, ideias que foram absolutamente revolucionárias para a época. O legado dos discípulos, no entanto, não é apenas sobre figuras heróicas individuais. É sobre a criação de algo totalmente novo, a comunidade. A igreja primitiva, descrita no livro de Atos, era uma comunidade vibrante. Eles compartilhavam seus bens, cuidavam dos órfãos e das viúvas, e se reuniam regularmente para partir o pão e orar.
Em um mundo romano estratificado e muitas vezes brutal, essa comunidade baseada no amor mútuo e no cuidado era um testemunho poderoso. Era uma sociedade alternativa onde escravos e livres, ricos e pobres, homens e mulheres, eram considerados iguais em valor. Essa foi, talvez, a sua inovação social mais radical. Eles não construíram exércitos, não buscaram poder político. A arma deles era a palavra, o exemplo e o serviço. Eles enfrentaram perseguições terríveis sob imperadores como Nero e Diocleciano. Muitos deles, segundo a tradição, pagaram o preço final pela sua fé, morrendo como mártires. Pedro foi crucificado, Paulo decapitado. Mas, paradoxalmente, a perseguição não destruiu o movimento. Pelo contrário, fortaleceu-o. Como disse o escritor primitivo Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. A coragem deles diante da morte convenceu muitos de que a sua fé era genuína e valia a pena. Com o passar dos séculos, essa semente cresceu e se espalhou por todo o Império Romano e além. O legado dos discípulos se manifestou na construção de hospitais, na fundação de universidades, na preservação do conhecimento clássico durante a Idade Média através dos mosteiros. Manifestou-se na arte, na música, na literatura que buscou expressar o divino e a beleza da criação. Pense nas catedrais góticas que se elevam aos céus, na música de Bach, nas pinturas de Rembrandt. Tudo isso, de alguma forma, bebe da fonte daquela mensagem original carregada por um punhado de discípulos. Claro, a história não é perfeita. Ao longo dos séculos, a mensagem foi, por vezes, distorcida e usada para fins de poder e opressão. A institucionalização trouxe consigo seus próprios desafios e falhas, mas a essência do legado dos discípulos, a mensagem central de amor, perdão e serviço, sempre ressurgiu, impulsionando movimentos de reforma e renovação ao longo da história. Pessoas como São Francisco de Assis, que abandonou a riqueza para servir aos pobres. Martinho Lutero, que arriscou tudo por aquilo que acreditava ser a verdade do Evangelho. William Wilberforce, que lutou incansavelmente pelo fim do tráfico de escravos, motivado por sua fé cristã. Martin Luther King Jr., que liderou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos com base nos princípios de não violência e amor ao próximo, extraídos diretamente dos ensinamentos de Jesus. Todos eles, e incontáveis outros, são herdeiros diretos do legado dos discípulos. Hoje, mais de 2000 anos depois, 1/3 da população mundial se identifica de alguma forma com a fé que esses discípulos ajudaram a propagar. Isso é estatisticamente impressionante. Como um pequeno grupo de pessoas comuns, de uma província remota do Império Romano, pôde ter um impacto tão monumental e duradouro? A resposta, talvez, esteja na simplicidade e na profundidade da sua missão. Eles não ofereceram um programa político complexo ou uma filosofia abstrata. Eles ofereceram uma nova forma de ver o mundo e de viver nele. Uma forma baseada na crença de que cada pessoa tem um valor infinito e que o amor é a força mais poderosa do universo. O legado deles nos convida a refletir. Independentemente da nossa própria fé ou crença, podemos aprender com a sua história. Aprendemos sobre a coragem de defender aquilo em que acreditamos, mesmo diante da adversidade. Aprendemos sobre o poder da comunidade e do apoio mútuo. E aprendemos que a transformação, tanto individual quanto social, é possível. A história dos discípulos é a prova de que pessoas comuns, cheias de convicção e propósito, podem, de fato, mudar o mundo. O seu legado não está trancado em livros de história ou em vitrais de igrejas. Ele está vivo, pulsando nas ações de bondade, nos gestos de compaixão e na busca por justiça que vemos ao nosso redor todos os dias. É uma herança que continua a nos desafiar e inspirar. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pelo legado dos discípulos. Espero que você tenha achado tão fascinante quanto eu.
Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias que moldaram o nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu comentário abaixo. Adoraria saber o que você achou. Um grande abraço e até a próxima.